Olá, hoje a gente vai conversar sobre uma ideia que tem um potencial enorme. Como é que um sistema financeiro, o mercado de carbono, pode ser a chave para a gente começar a recuperar as florestas e conectar os biomas mais importantes aqui do Brasil? Parece complicado? Bora entender isso direitinho. Pois é, essa frase do Humberto Amaral Neto resume muito bem a nossa conversa de hoje. A ideia de que dá para usar a economia para reconectar o que foi separado, tanto na natureza quanto, olha só, financeiramente. É uma perspectiva que une conservação e dinheiro de um jeito que a gente não estava acostumado a ver. Mas, bom, para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa ter uma imagem bem clara do problema. E o problema, a palavra-chave aqui é fragmentação. Então, quando a gente pensa nas nossas florestas, a imagem que vem é de um tapete verde sem fim, certo? Só que a realidade em muitas áreas é bem diferente. É mais como um mapa de ilhas, pequenos pedaços de floresta isolados, cercados por pasto, agricultura, cidades. E esse isolamento é terrível para a biodiversidade. Os animais não conseguem se mover de uma área para outra, as plantas não trocam material genético, o resultado, o ecossistema inteiro fica mais pobre e muito mais frágil. Ok, e já existe uma lei para tentar resolver isso, né? Mas a coisa tem lá suas complexidades. Em 2012, surgiu a Lei Florestal. É uma legislação super importante que obriga os donos de terras a manterem um pedaço da propriedade com vegetação nativa. São as famosas reservas legais, as RLs, e as áreas de preservação permanente, as APPs. A intenção, claro, é excelente: fazer com que a conservação faça parte do dia a dia no campo. E aqui a gente chega num ponto crucial. Existe um abismo entre só cumprir o mínimo que a lei pede e buscar um resultado ecológico de verdade. Pensa assim, o produtor pode ter a sua reserva legal toda certinha no papel, mas e se essa reserva for só um fragmento isolado com pouca diversidade? Não resolve o problema das ilhas. O que faz a diferença mesmo é criar corredores, pontes verdes que conectem esses fragmentos. A lei, no fim das contas, define o mínimo aceitável, mas não necessariamente o ideal para a natureza. Isso deixa uma pergunta no ar, né? Se a lei por si só não consegue garantir essa conexão, se ela deixa essa brecha, o que é que pode preencher esse vazio? Que incentivo pode fazer essa mágica acontecer? Pois é. E a resposta, acredite se quiser, pode estar no mercado. É aqui que entra o mercado de carbono. E ele muda totalmente a lógica da coisa. Ele pega a conservação, que para muitos era vista só como uma obrigação, um custo, e transforma ela numa fonte de receita. A ideia é até que simples: floresta em pé, crescendo, captura carbono da atmosfera. E esse carbono, ele tem valor, ele pode ser vendido. De repente, cuidar da floresta vira um ativo financeiro. Tá, mas como isso funciona na prática? É um passo a passo. Primeiro, o dono da terra investe para conservar ou restaurar uma área de floresta. Depois, vem uma equipe técnica e mede, com muita precisão, quanto carbono aquela vegetação está estocando. Essa medição é verificada e, com base nela, são gerados os créditos de carbono. Aí, esses créditos podem ser vendidos para empresas que precisam compensar as próprias emissões. E o melhor de tudo, o dinheiro dessa venda pode ser reinvestido em mais conservação, criando um ciclo que se alimenta. É um verdadeiro motor econômico para manter a floresta de pé. Mas o mais interessante disso tudo é que não se trata apenas de contar carbono. Porque, vamos lá, para um crédito de carbono valer dinheiro e ser confiável, ele precisa passar por uma certificação. E os padrões dessa certificação são bem exigentes. Eles não olham só para o carbono. A pergunta não é apenas quantas toneladas de carbono tem aqui. A pergunta é: esse ecossistema é saudável? Ele tem diversidade de espécies? Ele está funcionando bem? Ou seja, o sistema todo empurra a qualidade da conservação para cima. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que os projetos precisam ter planos de monitoramento sérios, precisam medir a biodiversidade, investir em restauração de verdade, criar jeitos de prevenir incêndios e, muitas vezes, até trabalhar com educação ambiental junto com a comunidade. Resumindo, o mercado não está só pagando para deixar a árvore em pé. Ele está pagando e exigindo uma conservação de altíssima qualidade. Tudo bem. Então, qual é o grande objetivo disso tudo? Onde a gente quer chegar com essa história? O objetivo final é exatamente este: conectar o futuro. É usar esse incentivo econômico para construir as tais pontes ecológicas entre aquelas ilhas de floresta que a gente falou lá no começo. A ideia é focar em projetos que criem esses corredores, que costurem a paisagem de novo.
O resultado seria ter biomas muito mais conectados e, por isso mesmo, mais fortes para aguentar os desafios que vêm por aí. E o potencial disso é gigantesco, porque a gente sai da escala da propriedade individual. Não é mais só o produtor A ou B fazendo a sua parte. O mercado pode funcionar como um grande organizador, um indutor de planejamento regional. Ele incentiva todo mundo a pensar na paisagem como um todo. A conservação deixa de ser uma tarefa isolada de cada um e vira um projeto coletivo, de longo prazo, para uma região inteira. Então, a gente termina com essa questão para pensar: será que um mercado, um sistema financeiro, pode de fato reconstruir um bioma? O que estamos vendo é uma ferramenta econômica muito poderosa se alinhando com uma necessidade ecológica que não pode mais esperar. A grande dúvida é: a gente consegue escalar isso? Conseguimos usar essa lógica de mercado para de verdade restaurar a saúde e a integridade dos nossos biomas? O potencial existe, e a resposta para essa pergunta pode definir o futuro de muitas paisagens no Brasil.